Abra comigo um texto, para nós começarmos esta ministração. Abra comigo o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. E o tema de hoje é libertos do mal. Libertos do mal. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Eu quero ler com vocês este trecho das Escrituras, que diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Assim acontecerá a esta geração perversa. Forte isso, não é não, irmãos? Forte demais esta declaração das Escrituras. Para mim, esse texto que nós acabamos de ler mostra duas coisas, duas realidades. Primeira, que o mal existe, e a segunda realidade é que o mal nos ataca. Isso fica muito claro nessa leitura do trecho das Escrituras. O mal existe e o mal nos ataca. Você pode até querer não pensar nessas coisas, ou então dizer que eu não acredito, eu não quero pensar, não quero ter este assunto em minha mente, mas deixa eu dizer a você algo importante. Mesmo você recusando esse assunto, não querendo pensar nessas coisas, o mal continua existindo e o mal continua te atacando. Porque esta é uma realidade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A expressão jaz significa alguém ou alguma coisa que está dominada ou debaixo de uma autoridade. Então, o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo de uma autoridade maligna. É o que declara as Escrituras. Nós precisamos entender que a realidade do mundo espiritual maligno é real. É presente. Gente, quando nós entramos na vida cristã, nós entramos numa batalha. Entramos numa guerra. E se nós estamos numa batalha, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Precisamos saber quais as armas que nós iremos lutar. E também saber como é que esse inimigo se mostra. Como é que este inimigo se apresenta. É claro que nós não vamos fazer dos púlpitos das nossas comunidades e da comunidade da graça sede, não vamos fazer um lugar de proclamação do nome do diabo. Claro que não, claro que não. Mas nós precisamos entender que o diabo é uma realidade. Ele não é apenas uma força física ou psíquica. Ele é um ser de cunho espiritual que batalha, que guerreia contra nós com o objetivo de matar, de roubar e de destruir. O diabo não tem dó de ninguém. Ele deseja acabar com a sua vida, destruir a sua casa, o seu lar, a sua família. Mas nós cremos, como eu já disse em outras oportunidades, nós cremos naquilo que a palavra de Deus declara. Cristo se manifestou. Cristo veio a este mundo para desfazer as obras de Satanás. Portanto, o diabo já está derrotado na sua vida. Eu declaro isso no início dessa mensagem, em nome de Jesus. Ele está derrotado. Você crê assim também? Mas não é uma briga simples. Não é. Por isso que Paulo ele diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos,
se não tivermos a força do Senhor, nós não vamos vencer essa batalha. Nós não ganharemos essa batalha, porque o Senhor é o único que pode nos dar força para vencermos esta luta. Então, este tema sobre batalha espiritual tem coisas seríssimas que estão envolvidas e tem muito a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com a nossa vida. Por isso que nós precisamos estar preparados para esta luta num campo de batalha específico, o da batalha espiritual. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre possessão e opressão. Possessão e opressão. O que é possessão e o que é opressão? Então é importante que você, como eu já disse, tenha um papel, uma caneta, anote. Porque tem coisas ricas da palavra que eu quero trazer à luz aqui nesta manhã para abençoar a sua vida. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro do que é possessão. O que é possessão? Possessão é quando o diabo domina e habita a vida de uma pessoa. Satanás não tem corpo. Ele é espírito e ele busca um corpo para habitar. Satanás busca uma casa. E se a casa estiver vazia, ele entra, como o texto que nós lemos aqui. A única maneira de uma pessoa não sofrer a possessão maligna é se a casa estiver ocupada. Então o diabo não encontra lugar. Não, ele não encontra lugar. E a única forma da casa, a casa ocupada, gente, estiver ocupada é com a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante a gente entender. Mas se a casa estiver vazia, gente, o diabo entra e ao entrar ele toma a vida de uma pessoa, ele toma conta das faculdades mentais, da personalidade de uma pessoa, e a isto é chamado de possessão. Pois é. E esta ocupação, ela pode ser feita por muitos demônios, e não apenas um. São chamadas as legiões, como as próprias Escrituras declaram. Quando a Bíblia fala sobre legiões, ela quer mostrar a intensidade do poder maligno sobre aquela pessoa, ou seja, há mais de um demônio sobre ela. Pois é, queridos, mas eu queria mostrar para vocês aqui nesta manhã alguns aspectos da possessão. Alguns aspectos da possessão. Anote aí. Primeiro, a possessão, ela pode acontecer na vida de uma criança. A possessão pode acontecer na vida de uma criança. A gente vê um quadro aqui bíblico, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, os discípulos tiveram uma grande dificuldade com a possessão demoníaca de um menino. E aí o texto diz que o pai do menino, decepcionado, ele procura Jesus, ele diz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Eles não conseguiram. E depois os discípulos perguntaram para Jesus por que eles não haviam conseguido expulsar o demônio daquele garoto. E a resposta de Jesus foi a seguinte: esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Em outras palavras, só sai com muito preparo espiritual. Irmãos, isso significa que existe uma hierarquia, ou seja, existem demônios com mais poder e com menos poder, porque as hostes angelicais elas foram divididas hierarquicamente. Há possessões que são tão fortes, são tão violentas, que são demônios. Demônios com mais poderes do que outros, que só saem com muito preparo espiritual. Como Jesus disse, com jejum e oração. Esta casta só sai com jejum e oração. Por isso que o mundo espiritual é muito sério. O mundo espiritual é sério demais. As crianças, elas são mais sensíveis. É verdade, por isso que elas se tornam mais suscetíveis, até mesmo a ataques do inferno, a visões. Aqui não me refiro à alucinação infantil,
que é muito comum nas crianças. Isso é muito comum, não me refiro a isso, mas me refiro a uma sensibilidade ao mundo espiritual. Por isso que os pais precisam orar pelos seus filhos. Você, pai que me assiste, preste atenção nisso. Você precisa orar pelos seus filhos. Ore durante o dia e a noite. Clame a Deus pela vida dos seus filhos. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. E ele nos ensina, num trecho da oração, ele nos ensina a orar dizendo: livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Por isso, quando nós formos orar, nós devemos dizer: Pai, livra a minha vida do mal. Pai, livra a minha família do mal. Pai, livra os meus filhos do mal. Ore pela sua casa. Ore pela sua família. Ore pelos seus filhos. Um outro aspecto da possessão que eu quero mostrar a vocês é que a possessão ela pode ser visível ou invisível. A possessão pode ser visível ou invisível. E eu ainda, no domingo passado, eu mostrei isso para vocês. Eu falei sobre 2 tipos de endemoniados. Eu mencionei sobre aquele que se joga no chão, que grita e que bota medo nas pessoas. Esse é um tipo, mas esse não é o pior, esse é fraquinho. E eu falei sobre o outro demônio que fala com inteligência. Esse é pior. Porque está lúcido, fala com lucidez. O demônio mais difícil de lidar, gente, o mais difícil, não é o que se joga no chão e grita. Como eu disse, aqueles que todo mundo tem medo. Esse não é o mais difícil de lidar. Porque esse você que se joga no chão, esse você vê. Mas o mais difícil é o outro. É aquele que você não vê. É o invisível. É aquele que tomou a mente de uma pessoa sem causar manifestações. Esse é complicado. E há um exemplo bíblico que eu citei ainda no domingo passado, quando eu mencionei sobre a vida de Pedro. Pedro foi assim, ele foi usado pelo diabo. Certa vez, Pedro, com muito carinho, ele tinha por Jesus uma boa intenção, ele disse que não deixaria Jesus ir preso e nem para a morte. E aí Jesus respondeu. Mas Jesus respondeu não a Pedro. Jesus respondeu ao diabo. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Mas veja que depois do Espírito Santo, Pedro e nenhum outro discípulo do Senhor ficou possesso. Porque, como eu disse no domingo passado, crente pode até ficar opresso, mas não fica possesso. Que são 2 coisas diferentes que nós estamos aprendendo aqui nesta manhã. Mas vamos lá. Vamos continuar. Quais são as principais causas da possessão? Quais são as principais causas da possessão? Anote. Vamos lá. Primeiro, envolvimento com religiões de magia. Envolvimento com religiões de magia. Ou seja, são práticas de invocação a mortos, sacrifícios humanos, ou até mesmo sacrifício de animais. A Bíblia mostra que quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta foi a declaração de João Batista. Amigos, o pecado só era perdoado com derramamento de sangue. Assim acontecia na Antiga Aliança, no Velho Testamento. E por quê? Porque o pecado é uma afronta tão grande a Deus que só com derramamento de sangue. Mas qual que era o problema do sistema sacrificial do Antigo Testamento? Qual era o grande problema? Ele era repetitivo. Ou seja, toda hora o sacerdote levava animais ao sacrifício. E aí então veio a promessa. Qual era a promessa? Eu vou enviar um cordeiro suficiente que vai tirar o pecado e nunca mais vocês farão qualquer sacrifício. Essa foi a promessa. E aí então, queridos, quando Jesus aparece,
João Batista, profeticamente, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira definitivamente o pecado do mundo. Portanto, queridos, sacrificar animais após o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, isso é uma abominação a Deus. Deus não se agrada, porque o único sangue que ele aceita é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do seu Filho amado, do seu Filho imolado no Calvário. Então, feitiçaria, bruxaria, ocultismo, invocação de espíritos desencarnados, religiões de adivinhação, pessoas que vão buscar adivinhação para o seu futuro. Meus irmãos, isso é uma afronta a Deus. Isso é abominação. A tentativa de adivinhar o futuro não vem de Deus. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo, gente, e ela se envolve com esse tipo de coisa, ela está dando uma brecha enorme para uma possessão acontecer na sua vida. Levíticos, capítulo 19, versículo 31, você não precisa abrir, eu vou ler. Diz assim: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Meus irmãos, esse aqui era um tempo onde Israel ia consultar os espíritos, e Deus disse: não façam isso, porque vocês serão contaminados. Lembrem-se, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas outra causa da possessão, pessoas que foram consagradas a entidades malignas. Pessoas que foram consagradas a entidades malignas. Levíticos, capítulo 18, versículo 21, diz assim: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Quem era Moloque? Era um deus que recebia oferta de crianças. Então Deus estava dizendo: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Amigos, há pessoas que são consagradas a entidades quando nascem. E olha, isso só pode ser quebrado em Cristo quando a pessoa entrega a sua vida ao Senhor. E a partir do momento que ela entrega a sua vida ao Senhor, então ela é liberta. Isso é quebrado na sua vida. Mas ainda há uma outra causa da possessão. Uma outra causa. Pecados na área da sexualidade. Pecados na área da sexualidade. A sexualidade, ela realmente pode ser uma brecha do inferno. Porque a sexualidade é a energia mais poderosa do corpo de uma pessoa. E a Bíblia fala que Deus abomina a prática sexual deturpada. Então, a prostituição, o incesto, a necrofilia, que é o sexo feito com o corpo de pessoas mortas, a zoofilia, que é o sexo com animais. Tudo isso Deus abomina. Levítico 18, 23 diz: não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mas você indo para o Novo Testamento, falei do Velho Testamento, mas indo para o Novo, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9, ele diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? E aí Paulo, se você continuar lendo o texto, ele dá uma lista de perversidades na área sexual e em outras áreas também. Então, Deus abomina, gente, todo tipo de perversidade. Deus abomina. Agora, aqueles que foram lavados e redimidos, e foram remidos no sangue de Cristo,
aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que hoje se tornaram uma nova criatura, entregaram a sua vida a Jesus e hoje são regenerados, vivem uma nova vida. A Bíblia diz que estes foram selados com o Espírito Santo de Deus e o seu corpo agora é a habitação de Deus. O nosso corpo agora é templo do Espírito Santo de Deus. Esses que nasceram de novo, esses não ficam possuídos por Satanás. Não ficam, porque a casa está ocupada. Está ocupado pela presença do Espírito Santo de Deus. Portanto, não existe possessão demoníaca para aqueles que hoje receberam um novo coração. Para aqueles que tiveram uma verdadeira experiência com o Senhor. Para aqueles que são regenerados, que foram regenerados. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não toca. A possessão demoníaca não acontece no corpo que está ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Creia nesta verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa importante. Vou dizer algo muito importante a você. O fato de você frequentar uma igreja, de ser membro de uma igreja, de ser batizado nas águas, de ser um dizimista, de participar de algum ministério, de ser filho de crente, ser casado com um crente, isso não significa que você está salvo e imune às possessões. Não. A única coisa que pode te livrar de uma possessão demoníaca é a presença do Espírito Santo de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus. É uma verdadeira conversão. Entrega de vida é nascendo de novo. Amém, meus queridos? Essa é a primeira parte da mensagem. Eu falei sobre possessão. Mas agora eu quero falar com vocês sobre a opressão. Opressão. O que é opressão? O que é opressão? Opressão é quando o diabo investe contra e ataca a vida de uma pessoa. Ele investe contra e ataca a vida de uma pessoa. Embora o diabo ele não pode tomar o corpo de um crente nascido de novo, mas ele pode oprimir. Ah, sim. Isso ele pode. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele declara, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Meus irmãos, nós precisamos entender que o inimigo também usa setas inflamadas contra a nossa vida, contra a nossa casa. Opressão, gente, é uma pressão. Opressão é um esmagamento. E o diabo usa coisas, ele usa pessoas para oprimir e esmagar você. É como se alguém estivesse colocando você contra a parede. Essa é a ideia. E a opressão tem sintomas. Às vezes a gente entra num ambiente, você já deve ter presenciado isso, entra num ambiente e você sente aquela pressão, aquela opressão maligna no lugar. Já aconteceu isso com você? De você ir para um determinado lugar, determinado ambiente, às vezes uma casa, às vezes um outro ambiente, e você entra e você sente aquela pressão e aquela opressão no lugar. Isso acontece. Agora veja, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, Paulo ele fala sobre o espinho na carne. Ele disse que esse espinho era um mensageiro do diabo, um mensageiro de Satanás para o oprimir. Mas é interessante que Deus acabou usando para que Paulo não se gloriasse nas suas experiências espirituais. Porque Paulo teve grandes revelações. Sim, ele teve grandes revelações, ele chegou, a Bíblia diz que ele chegou a ir até o terceiro céu. Olha o tamanho da revelação que Paulo teve. Às vezes eu fico pensando, meus irmãos, se a gente aqui, com um pouco de revelação,
um pouco de revelação que às vezes a gente tem das Escrituras, a gente já fica metido. Você imagina então se a gente chegasse até o terceiro céu. Ficaríamos insuportáveis. Não é verdade? Agora, o que era esse espinho na carne de Paulo? Nós não sabemos. A Bíblia não fala exatamente o que era esse espinho na carne de Paulo. Alguns dizem que era uma doença. Outros dizem que era a mulher que não o acompanhou. Como Paulo ele era membro do Sinédrio, é muito possível ele ter sido casado. E esta mulher não o acompanhava, não havia se convertido. Mas enfim, nós não sabemos exatamente o que era. Mas o fato é o seguinte. O fato é que Paulo tinha um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás, que o oprimia. Porque ele faz essa declaração. Agora, a gente vê um outro fato também, a gente vê no livro do Apocalipse, inclusive, o livro do Apocalipse é um livro de batalha espiritual. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre batalha espiritual, leia o livro do Apocalipse. E a gente vê esse fato, né, da opressão ocorrendo no livro do Apocalipse. Lá no capítulo 6 do Apocalipse, quando vai narrar a abertura dos selos, cada selo que estava sendo aberto, a situação só ia piorando nessa profecia. E a Bíblia diz que o último selo, quando é aberto, é liberado uma perseguição contra os crentes e eles são presos, sacrificados e mortos. Então veja, gente, na grande tribulação, Deus vai permitir que o massacre aconteça. Isso é uma realidade. Vai haver uma enorme opressão. Vai acontecer. E então, como diz aqui o texto de Apocalipse 6, versículo 9 em diante, os crentes irão clamar. E eles vão dizer, até quando vamos esperar para que Deus vingue o nosso sangue? Até quando? E aí, a palavra de Deus mostra que na hora certa, no tempo certo, a vitória do Senhor virá e Satanás será esmagado. Aleluia, a vitória será certa. Mas Satanás vai provocar as pessoas. Ele vai provocar, ele quer oprimir. E como é que ele oprime? Ele pode usar alguém. Como é que ele pode te oprimir? Usando alguém, usando o seu patrão. Ele pode usar a sua vizinha, pessoas próximas a você, circunstâncias, enfim. São setas enviadas que trazem males. O diabo ele vai tentar de tudo para te afligir, para tocar em você. E olha, ele pode te oprimir nos teus pontos fracos para que você caia. Ele vai entrar na tua carência, sem dúvida, e ele vai criar alguma circunstância com a finalidade de arrebentar com você, de destruir a sua vida. Mas sabe o que também tenho entendido, meus irmãos? Que o diabo ele também vai tentar nos oprimir nos nossos pontos fortes. Que a gente pensa que às vezes o diabo só tenta a gente nos pontos fracos. Que ele quer nos derrubar nos pontos fracos. Não. Ele quer te derrubar também nos teus pontos fortes. E como é que ele faz isso? Sabe como? Trazendo orgulho e vaidade. Sim. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma vida de compromisso com Deus, uma vida de oração, falam em línguas, profetizam. Pessoas que têm uma vida de intimidade com Deus, mas se tornam vaidosas. E aí esse é o problema. E Satanás ele entra nesses pontos fortes na vida de uma pessoa e produz a arrogância, produz orgulho. E o problema do orgulho, você sabe, é que o orgulho, ele precede a ruína. E como diz Provérbios, e a altivez do coração, a queda. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele concede o seu favor, a sua graça. Então, quando uma pessoa ela é boa em alguma área da vida e começa a se envaidecer, você pode ter certeza que ela está muito próxima a cair. O diabo vai tentar derrubar você nos teus pontos fracos
nas tuas carências, e ele vai tentar derrubar você nos teus pontos fortes também. Mas vamos ver aqui as principais causas da opressão. Quais são as principais causas da opressão? Anote. A primeira que eu quero destacar aqui é o pecado. É quando nós nos entregamos a uma vida de pecado. A prática do pecado, e aí então nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Quando nós continuamos numa prática de pecado, significa que a nossa consciência está cauterizada. E isso é uma brecha de opressão. Saiba disso. Olha o que é que diz Tiago, capítulo 3. Anote aí. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. É demoníaca. Meus irmãos, existem pecados que são plantados, que são absolutamente por provocação do inferno, provocação demoníaca. Porque, como diz o texto aqui, onde há inveja, onde há ambição, há muita confusão e toda espécie de males. Então, irmãos, estar envolvido com o pecado é uma brecha para a opressão maligna. Outra causa que eu quero apontar para vocês aqui da opressão, o abandono da vida devocional. O abandono da vida devocional. Meus irmãos, não pode faltar oração e palavra de Deus na nossa vida. Não pode. Jesus disse, orai e vigiai. Orai e vigiai. A gente tem que ter uma vida de oração, porque o diabo não está brincando. Como nós vimos ainda aqui nessa noite, ele está ao nosso derredor buscando uma brecha para nos derrotar. E como alguém já disse, a palavra nos afasta do pecado, mas o pecado nos afasta da palavra. Por isso que o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aí está o segredo. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós precisamos ter a palavra no nosso coração. Nós precisamos dar prioridade a Deus na nossa vida. Nós precisamos fazer como Maria. Sim, como Maria, e sentarmos aos pés do Senhor e dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Essa tem que ser a nossa vida com o Senhor. Não pense que você é forte o suficiente em você mesmo. Não acredite em você mesmo. Como eu costumo dizer, seja ateu de você mesmo. Não acredite nas intenções do seu coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é corrupto. Ele é perigoso. Somente o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Não seja guiado pelo seu coração, seja guiado pela palavra de Deus. Por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia. E aproveite esses tempos, esse momento que a gente está vivendo no mundo, para você se debruçar sobre as Escrituras e conhecer mais Jesus, conhecer mais as Escrituras, conhecer mais a palavra de Deus. Porque você, meu irmão, não pense que você é forte o suficiente em você mesmo. Se a gente não vigiar, a gente cai. Não duvide disso. Todos nós, sem exceção. Do maior ao menor. Do jovem ao mais velho. Mulher ao homem. Todos nós, se não vigiarmos, podemos cair. Orai e vigiai. Orai e vigiai, para que a gente não caia em tentação. E aí eu fico pensando, como é que uma pessoa vai lutar sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Como é que nós vamos enfrentar esta guerra sem a espada do Espírito? Que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Sabe, meus queridos irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja aqui, isso é sério que eu vou dizer agora, importante, e aí é um puxão de orelha em alguns aqui que estão me assistindo. Existem muitas pessoas que ficam procurando os espíritas evangélicos.
Muitas pessoas dentro da igreja que ficam procurando os adivinhos gospel. Muitas pessoas dentro da igreja que ficam procurando as mães de Nás, evangélicas. Pessoas que vão fazer adivinhação. E o pior de tudo, sabe o que é? Trazem essas práticas do paganismo para dentro da igreja. Tem muita gente assim. Tome cuidado, porque tem muita gente que tem sido enganada por estas coisas. Gente, o espírito de engano é o espírito do diabo. Não vá atrás dessas coisas. Não corra atrás dessas coisas. Deixa eu dizer algo importante para você. Se Deus quiser falar com você, você pode ter plena convicção de que Ele vai falar com você. Não fique atrás disso. Correndo atrás dessas loucuras, desses misticismos. E olha, eu vou dizer mais. Nenhuma palavra dita a você pode ser contrária àquilo que Deus diz na sua palavra. E a palavra de Deus é a verdadeira profecia. A palavra de Deus é a revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. E tudo que sai desta palavra é anátema. Lança fora, joga fora. Infelizmente, é tão triste que eu vou dizer, mas é uma realidade. E eu falo isso para despertar você. Infelizmente, tem muito crente dentro de igreja, anos e anos e anos e anos de igreja, e continua imaturo. São infantis, não cresceram. Ficam correndo atrás destes misticismos, destes, entre aspas, moveres. Por isso eu vou dizer algo também muito importante. Não abandone a congregação onde você está plantado, como é costume de alguns. Quantos já nos deixaram? Quantos abandonaram sua congregação? Não faça isso. Se Deus te colocou aqui, e agora eu falo especificamente com você que é membro desta comunidade, se Deus te colocou aqui neste lugar, meu irmão, minha irmã, é porque Ele tem projeto para você, Ele tem um propósito na sua vida, Ele quer fazer algo na sua vida e através da sua vida. Não brinque com isso. Não desperdice isso, invista neste lugar, participe deste lugar, abençoe o lugar que você está plantado. Eu não ouvi nenhum amém, não ouvi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Ah, meus irmãos. Não fique correndo atrás, para lá e para cá, atrás de bênção. Não faça isso, buscando respostas fáceis. Não faça isso. Vá atrás, decida hoje ir atrás do abençoador, aquele que pode todas as coisas, aquele que quando abre portas ninguém fecha, aquele que quando decide te abençoar ninguém pode impedir. Vá atrás dele, tenha intimidade com ele, tenha comunhão com ele. E sabe de uma coisa? Você não vai precisar correr atrás de bênção. Não vai precisar. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Porque o prazer do coração do nosso Pai é nos abençoar. Ele deseja isso. Ele se alegra em nos abençoar. Então não fique correndo atrás de bênção, que é o caminho mais complicado, é o caminho mais difícil. Vá atrás do abençoador. Aquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, e que tem alegria em nos abençoar. E é isso que Ele quer fazer com você nesta manhã. Lembre-se de uma coisa, o poder não está em nenhum pastor. O poder não está em nenhuma denominação. O poder está no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Então, volte-se para o Senhor. Volte-se para a palavra de Deus, porque é a palavra que vai fazer a diferença na sua vida e vai te livrar de todo tipo de opressão. É a palavra de Deus. Quer ver outra causa da opressão? Anote aí. O ceticismo. Vamos para cá. O ceticismo é uma outra causa. O que é o ceticismo? É o esfriamento espiritual pela falta de experiência com Deus. Muitas pessoas estão assim, não têm mais experiência com Deus. Pense uma coisa, se eu te perguntar, se nessa semana você teve uma experiência com Deus, o que é que você diria? Se eu perguntar para você,
E se eu pedisse para você escrever agora uma experiência que você teve com Deus nessa semana, você teria algo para contar? Se eu pedisse para você colocar lá no seu Instagram, no history do Instagram, uma experiência e marcar aqui a nossa comunidade, o perfil da igreja, você teria uma experiência para contar? O que é que Deus falou com você essa semana? Hein? Porque quando falta experiência com Deus, é porque está faltando intimidade com Deus. Se não tem experiência, é porque não tem comunhão. É porque não tem intimidade com Deus. Porque quando nós temos comunhão e intimidade com Deus, sabe o que acontece? Ele se revela a nós. É na intimidade que Deus quer revelar segredos do coração dele à sua vida. É na intimidade. Agora, quando nós não temos experiências com Deus, surge então o ceticismo, que é um movimento onde o diabo traz dúvidas à nossa mente sobre pontos básicos da fé. Ele coloca dúvidas, por isso que hoje em dia nós temos muita gente frequentando igreja, muitos chamados crentes que já não creem mais em milagre, não creem mais na ressurreição, até no pecado. Não acreditam, relativizam tudo. Tudo não é bem assim. É o que tem acontecido. Esse é o quadro que nós encontramos nas igrejas nos dias de hoje. Muitos crentes estão incrédulos. Porque, como diz as Escrituras, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século é Satanás. É o Deus com letra minúscula. É o diabo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. E ele então, essas pessoas já não creem mais nada. E o ceticismo tem oprimido muitas pessoas dentro da igreja. Tem oprimido. Mas vamos caminhando, estamos chegando para um fim. Preste atenção, não perca esse final. Quais são os sintomas? Sintomas da opressão. O primeiro sintoma que eu queria destacar com vocês é o medo. Sintomas da opressão. Primeiro, é o medo. O medo exagerado. Todos nós temos medo, isso é importante para a vida. Mas não me refiro a isso. Estou falando de um medo exagerado, que extrapola. Todo medo é arma do diabo. Por quê? Esse medo exagerado faz com que a gente recue. Somos neutralizados no nosso potencial. E se torna uma arma do diabo. Porque Satanás deseja que você recue. O diabo não quer que você avance. Por isso que Paulo diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas o diabo ele deseja que você, no máximo, fique parado. Que você não avance. Então esse medo exagerado é uma arma de Satanás. Porque ele quer que você mesmo recue. Porque ele sabe que você, recuando, você será destruído, será enganado e destruído. Então esse é um sintoma que eu queria mostrar a vocês, é o medo. Outro sintoma da opressão são as enfermidades físicas e emocionais. Enfermidades físicas e emocionais. Veja, Satanás envia setas opressoras contra a sua saúde. Há doenças que são causadas por pecados não confessados. Então, por exemplo, a amargura. Gente amargurada, que não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa os filhos, não perdoa ninguém. Isso pode gerar doenças no corpo. Isso é pecado e gera doenças no corpo. Produz câncer na alma e até mesmo no corpo. E isso é opressão. Isso é opressão. Olha um outro sintoma. Destruição de relacionamentos. Destruição de relacionamentos. Satanás agora envia setas opressoras para destruir relacionamentos entre amigos. Entre os irmãos da igreja. Por isso que é triste, gente, quando os irmãos brigam dentro da congregação. Quando há uma contenda, divisão na igreja. Como isso é triste, gente. São setas opressoras de Satanás para oprimir a igreja
E por vezes nós damos lado ao diabo. Não deis lugar ao diabo, diz a palavra do Senhor. Nós não podemos dar lugar ao diabo. E aí, meus irmãos, essas setas opressoras vêm para destruir relacionamento entre amigos, é vida conjugal, relacionamento entre pais e filhos e todo tipo de relacionamento. Mas eu quero caminhar para o final com uma conclusão, dizendo para vocês que nós podemos vencer tanto a possessão quanto a opressão. Podemos vencer? Sim, podemos vencer. Vamos pensar na possessão? Como vencer a possessão? Que foi o primeiro aspecto dessa mensagem que eu abordei. Como a gente pode vencer? Entregando a vida a Jesus. Nascendo de novo. Tendo uma experiência de novo nascimento, de regeneração, e a partir daí recebendo o carimbo, recebendo o selo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aí você será liberto da possessão demoníaca. Acabou, encerrou. Toda a possessão na sua vida. Acabou. E agora você é nova criatura. E aí você vai poder dizer, depois que você entrega a sua vida ao Senhor, o seu coração a Ele, tem uma experiência verdadeira com o Senhor, você vai poder declarar, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Não toca. Possessão, nunca mais. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Porque se você não entregou hoje, você vai ter essa oportunidade. Na sua casa mesmo. De colocar a sua vida à disposição, de dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Lava-me, purifica-me, restaura-me. E hoje eu tomo a decisão de entregar a minha vida por completo ao Senhor. Hoje eu quero ter a experiência da regeneração. Mas como é que a gente pode vencer a opressão? Falei da possessão, e aí tem a opressão. Guarde 3 palavras. Como é que a gente pode vencer a opressão? Guarde a palavra resistência, fuga e intimidade. Resistência, fuga e intimidade. Você vence a opressão resistindo. Ou seja, é fazendo batalha espiritual. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você vence a opressão fugindo. É a fuga. Fuja da tentação. Veja que interessante. O diabo a gente resiste. Vou repetir, o diabo a gente resiste. Da tentação, a gente foge. E terceiro, intimidade. Quer vencer a opressão? Tenha uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Isso vai abastecer o seu coração. Vai trazer um renovo para a sua vida. E você pode ter certeza que toda a opressão maligna que estiver surgindo na sua vida e na sua casa, se a casa aqui estiver cheia, a presença do Espírito Santo, o diabo não pode tocar na sua vida. Ele vai embora, toda a opressão vai embora. Eu tenho uma boa notícia para você encerrando essa ministração. A boa notícia é que nós temos à nossa disposição todos os recursos necessários para nós vencermos esta batalha espiritual. Nós temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, é o nosso ajudador. Nós temos as promessas de Deus. Nós temos um Deus de promessas verdadeiras e que as promessas dele se cumprem na nossa vida. Nós temos o louvor. O louvor é uma arma nesta batalha. O louvor é a arma de guerra contra o nosso inimigo. E nós temos a vitória de Cristo na cruz do Calvário, onde nós cremos que o diabo e seus demônios foram destruídos, aniquilados na morte de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, não há mais maldição, não há mais possessão sobre a sua vida, porque o diabo foi aniquilado. E em meio a essas batalhas, Cristo nos garante sermos mais do que vencedores, sermos conquistadores e triunfadores para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.